É, olá. O mundo, a imagem satélite. Em resumo, diria a impossibilidade como forma de viver. Mas isto, é preciso compreender o que está em causa. Digamos, esse verme é uma emoção. O que é que envolve a questão da impossibilidade? Ignorância, começar por aí, né? Ignorância, claro. Mas há mais teimosia, portanto, inicia o burro, que é o que faz este sistema, faz as pessoas procura meter as palas nos olhos do burro. E as palas são dualidade, que é constituída de várias formas, desde a representatividade a natureza mais espiritualidade que é falsa e acaba na política que é falsa, passando por toda uma realidade, a ciência, tudo é falso. Isso é outra questão. Nada. Isto começa com o quê? A natureza deste verme. Para quem não sabe, uma vez mais, este verme, antes de eu ser, era algo bem diferente. Era um anjo e dias dos primeiros, eu vou aqui entrar em detalhe nessa matéria, mas é um bocado aqui a ideia de aquela expressão a poder subir à cabeça. Algo assim. Há uma expressão popular, não exatamente, mas é mais ou menos. Poder pode subir à cabeça, tem que ver com o que está além da medida do razoável. Ou como a ideia do dinheiro, subir à cabeça, etc. Há outras coisas que basicamente é sair do razoável, basicamente. Sair do sexo, da alimentação da lei, neste caso, da forma que o espírito é. Bom, então, o que é que está em causa? Considero-me, às tantas, certo desejo de ter a experiência humana. Portanto, considera que eu conhecer, enfim, aquilo que eu vejo com poderes, considera que eu é que devia ser o filho de Deus, ou seja, os humanos são fracos, são frágeis, enfim, não têm poder,
há toda, enfim, aqui uma noção que, enfim, considerava então como fora da sua vontade, quer dizer, portanto, que a questão da digamos, fraqueza, da falha, a falta, de repente, a falta de respeito pela lei divina. E, portanto, por isso daí que ela procura sempre esconder o espírito. Lógico. Então, bom, quem quiser pesquise sobre isso, aqui entrar em detalhes. Ela convenceu outros anjos, convenceu outros anjos acerca dessa situação para o seguir. Isso foi, enfim, bem os anos caídos e todo o simbolismo que gira em torno disso, como o caso da Alibaba, os comercializadores, enfim, não, outra questão. Olha, portanto, estamos a falar de digamos, uma fraqueza, que é uma falha, que é não assumir da verdade, o não assumir da natureza, o não respeitar a natureza, o espírito, enfim. E, portanto, aqui está imbecil. Aqui está a concepção, basicamente, de imbecil. Neste caso, é voluntário, neste caso, é propositado, e que cede simplesmente a essa vontade. Então, como o ego, coisas assim, quer dizer, resume então a natureza, a sua natureza, como o sentir a necessidade de seguir a vontade. Então, a partir daí tem sido assim. A única coisa que lhe interessa é obedecer à sua vontade. E é um bocado essa anedota de não quero saber, mas eu quero. Esta nuance vista vários cenários mais do género criança, mimada. Bom, então, toda uma realidade criada neste sistema tem esse objetivo, levar o ser humano ao estado de imbecilidade. É lógico, como estamos a falar de uma questão de inveja e, enfim, e de tipo de vingança, por não ter a sua vontade, o filho. Temos aqui uma forma de levar o ser humano
primeiro à igreja, toda uma comunidade pela sofrer e, e Natal, portanto, não só toda a realidade que envolve o que está em causa, a natureza e a criação, que portanto, ele queria criar o seu mundo, portanto, não respeitando coisa nenhuma, não respeitando a criação. É isso que está em causa, a criação. Por isso, já estou a ver o que está aqui. Daí que, basicamente, as pessoas são levadas a não ter consciência. Aquilo que as pessoas acabam por ser levadas a pensar é consciência, que é uma questão de crença, de obediência a algo tipo que uma religião possa evitar, coisas assim. Portanto, sempre obedecendo à crença. E aí, a grande arma satânica que é a crença, tudo no sistema é servido para ser implementado a ser obedecido. Estão a ver o esquema, já falei nisso. Tudo vem através desse meio de manipulação de todas as formas, através de uma pressão psicológica e de uma imposição, que é o chamado bullying. Portanto, estão a ver, é tudo crime neste sistema. As pessoas são levadas a pensar que assim é que é bom, assim é que é, seja qual for a expressão, fixe, enfim. E daí o termo normal, norma normal. As pessoas são levadas a pensar que devem seguir determinados parâmetros. E depois aí, claro, para serem aceitos, tem que aceitar determinadas situações, uma questão de convivência, como, por exemplo, uma criança não sabe, mas é uma questão natural que não sabe porque ainda não aprendeu. E daí, a dar o espaço necessário à criança, que é próprio da criança, para justificar, por exemplo, uma imposição indevida, uma imposição que supostamente não devia existir à criança, como sendo o certo, como sendo a defender o interesse da criança. Enfim, já estou aqui a perceber o que é que temos. Então, todo esse jogo, a criança vai percebendo que há uma manipulação constante. Os pais a fazer um jogo qualquer, através desse meio, manipulando a criança para que a criança, enfim, obedeça no fundo aos seus interesses. Enfim, desde levar lá a acreditar em histórias, qualquer porcaria. E levá-la igualmente a aceitar aquilo que lhe é imposto. Enfim, sabem, várias
coisas aqui, já falei, por exemplo, a ideia de que ele não é nada e o que interessa é ser alguém. Portanto, ele é um animal que precisa de sobreviver, precisa de aprender a sobreviver. Portanto, e por isso incutir a ideia de que precisa de procurar o seu caminho, mas só existe essa forma que há uma proposta no sistema, portanto eu tenho que escolher e depois há essa expressão no costume que é o que queres ser quando for grande? Quando uma criança, no início da escola, não sabe nada, não sabe o que é da vida, não sabe nada. Como é que uma pessoa não sabe nada pode escolher seja o que for? Se não sabe, já estão a ver aqui o absurdo, não é? A imbecilidade em que as pessoas são levadas a viver, a cultivar-se. E daí há realidades como que é uma situação que não foi da limpeza, não faziam os seus serviços devidamente, longe disso. Eu chamei a atenção daqui, das pessoas aqui, para esse facto, não é? Para que tomassem posição. Portanto, isto é uma nota, então está tudo. Ora, porquê que esses jovens que foram dizer fui eu que disse? Porquê? Vamos ver, portanto, há aqui uma questão de complexidade, há aqui uma questão enfim, comodidade, etc. E que leva que as pessoas cultivam, enfim, porque elas são limitadas. Essa impossibilidade em que vivem. E daí temos depois coisas como, já falei, coisas como a corrupção, não é? Como uma situação, por exemplo, em que pessoas como a polícia, não é? Portanto, que acontece? A polícia é apontada como caso de corrupção. E o que é que acontece aqui? Os colegas, com complexidade no seu meio, vão falando com outros colegas acerca disto e daquilo, né? E, portanto, gera-se aqui essa complexidade em relação a esse assunto que depois se revela tudo o que aconteceu. E depois há um interesse lógico do próprio sistema de assegurar que assim continue, que é assim que funciona o próprio sistema. Através desses meios de influência, corrupção, manipulação, é tudo nessa base. Por isso, eu estou a ver a aberração que vivemos. Mas há mais falar do normal. Estava aqui, a fazer xixi, não tinha ali nada, digamos, alternativo.
Quer dizer, é mais ou menos isso. Então, depois eu estava com o computador, estava na internet a fazer uns uploads, vídeos, qualquer coisa, estava com ele ligado, não. E, claro, não podia estar agora com coisas tipo filme, lá ao sítio mais, enfim, mais discreto, fazer meu xixi, tendo em conta que pelo menos podia dar um olho nas coisas, a gente aqui, e não só aqui, infelizmente, há muito dito alheio. Bom, então acontece que vinham aqui umas senhoras, três senhoras, e claro, tive que ser assim, não é? Então elas depois passaram e sentaram-se ali ao pé, lá no banco, e eu fui depois vir até elas e disse, eu compreendo que se tão desconfortáveis, mais vezes, assim, o que dizer. Mas, só para lembrar, enfim, toda uma realidade do que é que está aqui em causa. Começar com a questão do normal, a ideia do normal. As pessoas iam perceber que o normal para uns não será de certeza para outros. Por várias razões. Desde uma questão de idade, uma questão de cultura, uma questão de, enfim, e daí coisas como lembrei, lembrei o caso de antigamente as senhoras usavam saias compridas, não é o caso. Eu acho que há toda uma realidade própria da mulher. Mas há uma coisa que as pessoas, se calhar pouca gente saberá, é que antigamente as mulheres usavam saias compridas, em que um dos propósitos era precisamente não usavam cuecas, naquela altura não havia nada dessas coisas, e porque era cómodo fazer o seu xixi de qualquer lado em pé, simplesmente. Ora bem, se há aqui uma questão de vibração, de sentimento, de deslocação, seja o que for que se possa considerar nas pessoas em relação à situação, é exatamente que as pessoas não compreendem o que é que estamos, o que é que estão a considerar. No caso, por exemplo, da natureza. O que é natureza, o que é devido a respeito, como, por exemplo, uma criança, se fosse o caso de uma criança, não houve nenhum problema. As pessoas não tinham a ideia de que houvesse maldade, que houvesse alguma segunda intenção, alguma necessidade. Uma criança, não é? Inocente. Ora, por que é que as pessoas vão pensar que para um adulto já não é assim? Ora, aí está. Porque as pessoas vivem com a ideia de que
a ideia fabricada, né, incutida, que é o mal. Mal ou bem. No meu caso, diga-se, o mal. O que é o mal? Pois, o mal, né? O mal não está fora, o mal está dentro. É a merda que as pessoas têm na cabeça é que designa o que é mau ou bom. Portanto, as pessoas dizem completamente lixadas. Não têm noção do que querem fazer. E, isso, já estão a ver aqui uma amostra do que é que está em causa. Enfim, ia trazer muita coisa para compreender também o que é que está em causa, mas parece-me já suficiente, pois, apenas, apenas lembrar, digamos, realidades como aquilo que se cultiva, não é? Como uma vez mais a política, esquerda e direita, a dualidade, as pessoas são levadas a pensar de determinada maneira. E se não pensam assim, estão errados. Portanto, já está, o sistema não prova tudo o mínimo, antes pelo contrário, esconde a verdade. Portanto, aquilo que serve é mentira. Mas as pessoas são levadas a pensar que é verdade. É manipulação. Coisas simples como, por exemplo, está aqui na parede. Ler mudou, muda e continuará a mudar o mundo. Sempre isso. E penso que realmente aquilo faz algum sentido. Então, vejamos. Quando se fala de mudança, deve ser sempre procurar perceber, mudar, para que, supostamente, se a gente quer mudar alguma coisa, seria para melhor. Não é? É lógico. As pessoas querem se sentir mal, querem fazer mal a si próprias, querem ir para pior. Não. Portanto, já estão a perceber. Portanto, por isso, os simples, a simples ideia que o mundo mudou é o quê? É para ele. E é assim que mantém as pessoas da ignorância indecisa. Tem tudo a ver o que está aqui em causa. O sistema existe, sobrevive, simplesmente através desses meios de manipulação. E é tudo nessa base, manipulação. Aquilo que as pessoas pensam que é informação, que é verdade, é aquilo que as pessoas só pensam que é uma questão, seja o que for necessidade, etc., como o jogo, o tráfico de influência, seja o que for, qual o conceito que se possa aplicar, seja corrupção, seja o que for. É sempre manipulação. Os médios existem para quê? Precisamente para fazer a manipulação, para, no fundo, dar mais consistência ao que fazem através da escola e através da religião, enfim, todo o processo desenvolvido neste sistema é assim. Não podia ser de outra maneira. As pessoas não podem ser igualadas. Por isso, ao mesmo tempo, a mesma coisa, a ideia de distração, diversão, até tudo mesmo, levar as pessoas a não considerar absolutamente nada, não pensar em coisa nenhuma, não pensar.
porque isso seria perigoso. O ser humano começar a raciocinar para questões tão... Isso seria perigoso. Portanto, não pode haver dúvidas. As pessoas têm que acreditar, aceitar e obedecer. Não é nada. Não pode ser de outra maneira. E daí são dualidades onde as pessoas são levadas a cultivar a merda como as diferenças, anular as diferenças, em vez de as respeitar. Como, uma vez mais, o filho, lógico, de masculino e feminino, etc. Há imensas coisas e, enfim, já estão a ver. Daí sustentar a agenda além disso, além de estarem, digamos, amputar a capacidade racional que tem que ver com o lado racional do ser humano, neste caso é mais preciso normalmente, daí procurarem criar uma ideia de que o homem é mau constantemente, todos os dias, já falei nisso, toda a gente sabe. Faço o programa da televisão, um caso, a mostrar um preciso caso de um homem que bateu numa mulher, coisas assim. Enfim, tudo para destruir a imagem do homem. Assim como outras coisas. É sempre manipulação. Bom. E depois há um processo, ao mesmo tempo, reduzir a população, uma contrafeição, uma agenda que é lésbica, etc. Portanto, há toda uma realidade que gira em torno disso. Portanto, já estão a ver. O mundo, como funciona. As pessoas vivem a imagem satânica. Não sabem outra coisa. Então, um exemplo simples. A ideia de self. Sempre, desde quando somos pequeninos, a manipulação, que eu falei várias vezes, crianças a pensar que têm logo ali uma escolha a fazer. Onde é que querem ir? Se não sabem, como é que podem escolher? Mas é tudo assim. As pessoas são levadas a pensar que realmente tem que fazer assim, não tem hipótese, tem que ter, tem que seguir, tem que acertar, tem que obedecer. Eu sempre assim, o self é sempre a forma como as pessoas se orientam. Basicamente é o que? É centrar sempre a sua atenção no seu umbigo, no sistema animal, e portanto tem que se limitar a sobreviver, a lutar como alternativa por um interesse que pode ser exponencial, seguindo o conceito de ambição, essas coisas. Portanto, e depois, como alternativa, outra forma de manipular e lixar o ser humano através dos sentidos, em particular aqui, da comida. Tem várias pessoas a comer demais, a comer o que não devem, etc. Portanto, procurar ter a vida como uma alternativa ao sentido da vida, à razão, à lei, ao espírito, terem uma orientação que obedece
algum tipo de prazer. Portanto, pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, alimentar o ego, ter um carro X, ou prazeres como sexo, como a droga, etc. Há toda uma realidade que é preparada para o ser humano a cultivar o que não é certo, ou seja, o errado, que não devia ser a sua realidade. Bom, isso já estou a perceber aqui o que é que temos em cima da mesa. Eu estou cá para as coisas no devido lugar. Ou seja, estou cá para ajudar as coisas no lugar. Tem que haver o meu poder, o meu interesse particular. Não, causa a verdade, tem que fazer. Enfim, a natureza está em causa tudo. E pronto, parece-me que está mais que não, mais uma vez, fica bem diferente do que fiz em inglês. Entretanto, já não fiz, tentei fazer a versão portuguesa, a coisa não correu bem. Enfim, vou esquecer esses vídeos. E pronto. Mais uma vez, fiquem bem. Até a próxima.